Então, vamos começar a nossa aula? Vamos. Hoje é a quinta aula do segundo bimestre e nós vamos fazer, então, uma fala sobre a história da igreja na Idade Média, né? O que foi a igreja na Idade Média, como que ela adquiriu o poder que ela teve e o poder que até hoje, de alguma forma, ela exerce, de alguma forma distinta ao que era, né? Óbvio, pelas mudanças do tempo, mas nós vamos entender a igreja medieval nessa aula. A configuração social do clero. O baixo clero, que era oriundo dos servos, e o alto clero, oriundo da nobreza. Como nós vimos na aula passada, havia uma estratificação, uma divisão social na Idade Média, e em que a riqueza, a produção, né, do feudo, ela era concentrada em uma parcela pequena da população. E o alto clero fazia parte da parte privilegiada. E nós temos que começar a falar da igreja aqui, falando das divisões da configuração do alto clero e do baixo clero, para entender que quando nós falamos do poder da igreja católica e como que ela atuava, não é sempre da mesma forma e na mesma questão. O alto clero, ele estava muito ligado à ideia de administração pública, porque havia um casamento entre igreja e Estado. Os bispos, por exemplo, eles exerciam a função de prefeito, né? Se a gente fosse converter para nossa noção política agora, o bispo ele era um prefeito da cidade. Então, aquilo que nós chamamos de diocese ou uma arquidiocese, era uma região dividida politicamente. Até hoje ainda há essa divisão política, mas o bispo ele não tem esse sintoma de poder, né? E o baixo clero era os monges, os catequéticos, né? Os pequenos padres, os eremitas, os religiosos. Inclusive, no século XII, surge um grupo de frades do baixo clero, que até hoje atua na igreja, que eles surgiram criticando o alto clero. Eles surgiram, que são os franciscanos. Francisco de Assis é um italiano que ele olha para a igreja, olha para o alto clero, vê que eles usam do poder, ele critica que eles abusam do poder, principalmente do poder econômico, e o Francisco de Assis, ele veste um hábito velho e vai pregar a pobreza como caminho para a salvação. Então, entendam, o alto clero é aqueles que eram donos da literatura, né? Geralmente só eles tinham acesso aos livros, às riquezas, aos estudos, e o baixo clero era os servos, né? Oriundos também da classe serva. E outra questão também aqui, quando eu falei que o alto clero ele detinha a literatura, é porque nós estamos falando em um momento em que um livro ele era feito à mão, né? Inclusive a palavra cópia vem de monges da Idade Média que chamam copistas, que eram aqueles que eles copiavam a Bíblia e os outros livros, inclusive os livros de filosofia. Então eles copiavam mão a mão. E muitos desses copistas, que eram os monges que copiavam, eles não sabiam ler. O alto clero ensinava para eles apenas a desenhar as letras. Então, eles olhavam de um lado e copiavam do outro, sem saber o conteúdo que eles estavam copiando. Porque a igreja entende que conhecimento é poder, inclusive essa frase, conhecimento é poder, é de um filósofo chamado Francis Bacon, do século XV, e ele está dizendo exatamente isso. Olha, por entender que as informações podem fazer com as pessoas se revoltem contra
o poder instituído, então esse acesso ao conhecimento ele é limitado. Então, entenderam aí a configuração, né? E percebe que, e quando nós vamos falar aqui da igreja, é preciso entender que nem todos da igreja estavam no poder. E nem em todas as regiões essa igreja acontecia da mesma forma. Vamos ter regiões em que a igreja vai estar mais construída em volta do alto clero. Outras regiões construídas mais em volta do baixo clero. Nós vamos ter regiões em que o senhor feudal é o que exerce relação política com o alto clero. Outras já é um rei, ou algum líder político de algum império, né? Como de alguns reinados, né? Como o Reino Franco, que vai fazer grandes parcerias com a igreja. Inclusive, a gente consegue entender historicamente que a igreja construiu seu poder pelas relações que ela fez com os reinos francos. O poder na Idade Média, o imaginário medieval, Igreja Católica, e o teocentrismo, Deus no centro do universo. Então, a Igreja Católica, né, ela detinha essa centralidade no imaginário nesse momento. Ela teve um importante papel nesse esse período que nós estamos falando aí, vai do século V ao século XV, né? A influência da religião era imensa, não só do ponto de vista religioso, né, espiritual, entre aspas, mas também existia um domínio material, né, como ao se transformar, né, a Igreja Católica nesse contexto aí, é preciso entender que ela detinha, né, propriedades de terra, ela detinha essa centralidade no conhecimento. Se a gente pensar aí que a igreja, nesse momento, ela tinha um papel central num contexto de profunda desigualdade social. A gente hoje precisa, não tem como a gente observar esse momento pensando a nossa realidade hoje, né? O contexto aí era de pessoas que não tinham leitura, né? Vamos dizer assim, né? O índice de analfabetismo era grande, poucas pessoas tinham acesso a essa literatura e poucas pessoas tinham poder, dinheiro, né? O índice, se assim a gente pode dizer, de desigualdade era muito grande, né? Então, era um contexto que a fonte de riqueza, de poder e fonte de riqueza material e política, a igreja tinha uma centralidade, né? Sim, e é interessante a gente colocar também, professora Camila, como que isso foi construído. Porque, como está aqui, né, é um imaginário medieval. E quando eu falo que é teocentrismo, não significa necessariamente que é o Deus cristão que está no centro a princípio. Era uma explicação fantasiosa sobre bruxas, sobre mitos que eram contados para aterrorizar, para causar medo, né? Então, assim, um poder pedagógico do medo que já existia antes da igreja. A igreja vai adotar o medo como ferramenta de poder, mas ele já existia na Idade Média nos vários contos, né? A gente pega a literatura inglesa que conta dos contos medievais, né? Das histórias medievais. Então nós temos ali fadas, bruxas, essas figuras que eram utilizadas
como uma ferramenta moral, né? Essas histórias eram contadas como uma ferramenta moral. E aí a igreja ela aparece como um antídoto contra as bruxas, um antídoto contra as pragas. Então, assim, não se tinha explicação, por exemplo, por que a plantação foi devastada pela chuva. Então, olha, foi uma bruxaria, foi um feitiço. Então, quando a igreja aparece, e ela vai aparecer aos poucos, é preciso entender que a atuação da igreja, ela primeira, muito sucinta. A igreja, ela não tem, até o século V, ela não tem as características da igreja que a gente encontra hoje, da instituição igreja. Ela era uma comunidade de pessoas que falavam de um profeta que tinha vindo chamado Jesus. E não tinha, inclusive não tinham leis, não tinham dogmas, isso vai gerar vários problemas, inclusive vai gerar uma fusão da igreja no ano de 1054, que foi o grande cisma do Oriente, que separou a católica ortodoxa da católica bizantina, né, da católica romana, foi justamente porque nesse princípio da igreja, os cristãos eram apenas comunidades que viviam em torno do pai da família, o pai da família que falava de Jesus, falava do profeta Jesus que voltaria, e foi adquirindo aspectos culturais, né, daquelas regiões. E aí a igreja preocupou-se apenas no ano de 325 em um alinhamento das ideias. Então, olha só, apenas 325 anos após Jesus foi que a igreja começou a constituir uma norma chamada dogma, né, que eles definem as verdades religiosas, e construiu isso no concílio de Niceia, na cidade de Niceia. Então, 325. Aí, lá em 325, eles vão definir, após, porque foi no Edito de Milão, que foi em 313, que a igreja parou de ser perseguida pelo Império Romano, né? Porque até então, a igreja era perseguida, quem era cristão era morto. Então, 313, eles são liberados, porque os romanos, eles não liberaram, não foi só os cristãos, eles liberaram todo o culto e toda a crença, porque como o império estava caindo e existiam várias crenças, então o Império Romano ele precisava da adesão popular. Então, uma forma de ter adesão popular era libertar a ideia que nós chamamos aí, liberdade religiosa, liberdade de crença. E o cristianismo vai crescer aqui. Então, 325, eles sentam e fazem um concílio, os religiosos daquela época, que até então tinham características de famílias diferentes, né? Eram famílias que não eram monogâmicas, elas eram poligâmicas. A monogamia, ela vai ser instituída na igreja apenas no século V. Inclusive, por um costume romano. Se você pegar, tem um texto de Santo Agostinho falando sobre isso, e ele vai dizer assim, ó, nós, a partir de agora, vamos ser monogâmicos por um costume da lei romana. Então, entre os acordos que tiveram para que no Edito de Tessalônico, né, foi em 380, para que a Igreja Católica se tornasse religião oficial de Roma, era aceitar as leis romanas, entre elas a lei que abarcava o casamento. Porque o judaísmo, que era da onde que vinha a religião, vinha Jesus, né, e vinham os seguidores ali do cristianismo, eles eram poligâmicos. Um dos exemplos. Então, assim, o que vocês precisam entender aqui? Que esse imaginário medieval constituiu sobre a igreja aspectos de negociações políticas e morais para que ela se tornasse, dentro do edito de Tessalônicos, em 380, com essa instituição aí, tornando religião oficial de Roma. E aí, por isso que hoje nós chamamos Igreja Católica Apostólica Romana.
E quando eu falei lá dos dogmas que eles definem no 325, a partir do ano de 325 até depois lá na Inquisição, que vai a começar lá no Tribunal do Santo Ofício, e que isso vai ser lá com o Papa Gregório VIII, ou seja, lá no final da Idade Média, nós chamamos de Baixa Idade Média, nós vamos ter, então, vários dogmas colocados. E aí, o que significa dogma? Né? É preciso entender o que significa dogma aqui para entender o que foi construído sobre o imaginário medieval. Eu perguntei uma vez, numa aula de teologia, o padre que estava me dando aula, o que significava dogma. E ele me respondeu assim: dogma significa cala a boca e acredita. Então, é exatamente aí. É uma verdade posta e irreflexiva. Não está posta a negociação. Então, a partir dessa verdade, que a gente vai entender que a igreja vai construindo o seu poder. Sobre o poder de terra, é preciso também entender que a igreja não tinha terra, né? Os primeiros cristãos, eles tinham encontros proibidos nas catacumbas, eles ficavam escondidos porque eles tinham medo inclusive, de morrer. Os romanos, no primeiro momento, quando eles descobriram que alguém estava seguindo o cristianismo, eles colocavam no Coliseu para lutar com feras. Então, o próprio Jesus foi morto, né? Então, como que se constitui o poder de terra? Simples. Existia a máxima, né? A voz do rei é a voz de Deus. Então, para que aquele feudo, para aquele reino tivesse um poder legitimado diante do povo, ele precisava ter a bênção do bispo, a bênção do papa. Então, é nisso, obviamente a igreja não ia dar a bênção só porque acharia que o cara era gente boa. Não. Para dar a bênção havia aí uma negociação. E essa negociação, lembrando que é o feudalismo, o que era a moeda de poder do feudalismo? Terra. Então, os reinos, os reinados, os feudos davam terras à igreja em troca dessa bênção que legitimava o poder deles, legitimava a coroa. A legitimação da coroa e da espada do rei passava pela bênção do Papa. Mas para que isso acontecesse, tinha negociação de terra. Foi com essa que a Igreja Católica Apostólica Romana se tornou dona de 1/3 das terras da Europa Central, até o final da Idade Média. E a principal, como eu falei para vocês, negociação foi no século VIII, com o Reino Franco, que eles fizeram uma negociação para quê? Porque eles estavam entrando em conflito com os lombardos, que eram chamados os bárbaros, né? E aí o Reino Franco dos carolíngios precisava ali o Pepiro, que chamava Pepiro Breve, o Pepiro Pequeno, precisava então de um apoio da igreja para enfrentar os lombardos que estavam confrontando com eles. E aí ele faz a negociação de grande parte das terras. Essa negociação do reino dos francos gerou uma parceria aí que formou o Império Sacro Romano Germânico com Carlos Magno, que era filho do Pepiro, o Pepiro Pequeno, o Breve. Então, o Carlos Magno, que depois tem toda aquela história da relação dos germânicos com a Inglaterra, lá na Reforma da Igreja, que a gente vai ver posteriormente, começou aqui, no século VIII, com os reinos francos fazendo parcerias de trocas, né? Entre terra, poder, e isso tudo muito simbólico, né? Tudo um simbolismo no imaginário da Idade Média. É interessante a gente falar, né, professor Ítalo, que quando a gente fala desse imaginário, porque, por exemplo, né, se a gente pegar aí um processo que aconteceu, que é um fato científico, um fato histórico, várias pesquisadoras e pesquisadores fazem pesquisa referente ao processo de caça às bruxas, né, por exemplo. E esse processo, a gente inclui ele como parte desse medo instituído
no imaginário social, mas era um fato real, né? É preciso não fazer essa confusão de não perceber isso como fatos históricos reais, né? Esse processo de caça às bruxas foi parte do movimento de caça, né? As heresias, as seitas, as facções ou orientações que eram contrárias aos dogmas da igreja, né? E esse fato da caça às bruxas, né, é um fato histórico. Tem várias pesquisas científicas hoje que tratam dessa questão. E é interessante a gente perceber, né, como a igreja instituía esse medo e como as mulheres, né, geralmente, né, os estudos que se tem, por exemplo, no ensino médio, eles não tratam dessa questão ou, se abordarem, não abordam de modo profundo, né, mas é um fato histórico real que aconteceu em que as mulheres, né, que confrontavam esses dogmas da Igreja Católica eram perseguidas e não necessariamente, de fato, elas eram mulheres que, né, estavam sentadas em vassouras, voando e cometendo alguma coisa contra alguém, né? Sim. Então, vamos tratar do medo, né, no imaginário social. Certo dia, a mãe de uma menina mandou que ela levasse um pouco de pão e de leite para sua avó. Quando a menina ia caminhando pela floresta, um lobo aproximou-se e perguntou-lhe para onde se dirigia. Para a casa da vovó, ela respondeu. Por que caminho você vai? O dos alfinetes ou das agulhas? O das agulhas. Então, o lobo seguiu pelo caminho dos alfinetes e chegou primeiro à casa. Matou a avó, despejou seu sangue numa garrafa e cortou sua carne em fatias, colocando tudo numa travessa. Depois, vestiu sua roupa de dormir e ficou deitado na cama à espera. Pam, pam, entre, querida. Olá, vovó. Trouxe para a senhora um pouco de pão e de leite. Sirva-se também de alguma coisa, minha querida. A carne e vinho na copa. A menina comeu o que lhe era oferecido e, enquanto o fazia, um gatinho disse: Menina perdida, comer a carne e beber o sangue de sua avó. Então o lobo disse: Tire a roupa e deite-se na cama comigo. Onde põe o meu avental? Jogue no fogo, você não vai precisar mais dele. Para cada peça de roupa, corpete, saia, anágua e meias, a menina fazia a mesma pergunta, e a cada vez o lobo respondia: Jogue no fogo, você não vai precisar mais dela. Quando a menina se deitou na cama, disse: Ah, vovó, como você é peluda! É para me manter mais aquecida, querida. Ah, vovó, que ombros largos você tem? É para carregar melhor a lenha, querida. Ah, vovó, como são compridas as suas unhas? É para me coçar melhor, querida. Ah, vovó, que dentes grandes você tem? É para comer melhor você, querida. E ele a devorou. Olha só. Esse conto que vocês certamente já conhecem, numa versão mais higienizada pela indústria cultural, mas para esse conto nós trouxemos para vocês entenderem como que o medo, isso é um conto medieval, o conto da Chapeuzinho Vermelho, como que o medo ele era ferramenta de controle do comportamento, de controle e opressão. Então, a construção da figura do demônio, do diabo, né, ele é uma das figuras mitológicas presentes na Idade Média que tem esse objetivo pedagógico, educativo, de controlar o comportamento. Não sei se vocês passaram por isso nas famílias de vocês, mas é costume na nossa cultura aqui goiana falar do homem do saco, né? Vocês já ouviram falar do homem do saco? Sim. Já? Sim. Que o homem do saco ele é um exemplo direto sobre como que o medo
ele deve atuar na nossa mente ali para que você não converse com pessoas estranhas, para que você não aceite coisas de pessoas estranhas. Então, esse poder simbólico, que é um poder também moralizante, ou seja, tem um intuito de controlar o comportamento, é um poder simbólico que fez aparecer figuras aí dentro desse nosso imaginário. Não por acaso, como nós já vimos, existia desde os gregos a polarização bem e mal, né? Agora ele toma uma figura, né? Ele tem um nome, né? Até na Bíblia, quando Jesus vai expulsar os demônios, primeiro ele pergunta qual o seu nome, né? Os demônios. Então, o nome do demônio, a construção de um demônio, a personalificação do demônio, que vai consequentemente construir também a imagem de inferno, né? E polarizando o céu, faz aí a ideia de um poder simbólico que nem sempre precisa chegar no poder real. Então, se você, por medo do demônio, você já está com o seu poder controlado, você não vai ter que passar pela Inquisição. O que é a Inquisição? É o efetivo poder real da igreja penalizando, torturando, principalmente tortura. Porque a tortura servia para que o indivíduo ele assumisse e se sentisse culpado e se arrependesse. Então, as torturas aí vão aparecer não necessariamente para matar as pessoas, mas elas servem para que a pessoa se arrependa e também para que ela sirva de exemplo. As torturas geralmente eram acontecido publicamente. A queima das bruxas, que a professora Camila estava relatando agora há pouco, elas aconteciam em praça. Por quê? Porque a penalidade ela precisava também formar como um exemplo para que os outros não fizessem aquilo. Então, o poder real, né, ele atrelado a esse poder simbólico aí, porque assim, era muito simples, né? Se eu construir a imagem do demônio, eu falo, ó, se você não segue, você vai se ver com Deus no julgamento, depois, no final da morte. Então, a Inquisição não era justificável, né? E a gente tem que lembrar que o Tribunal da Santa Inquisição, ele vai aparecer no final da Idade Média, não é no início. Então, assim, primeiro começa com o poder simbólico para depois chegar no poder real. Que também passou pelas pestes, né? Nós vamos ver nas próximas aulas sobre a peste negra, e o quanto ela devastou a Europa e o quanto ela foi significativa, né? O Papa agora usou uma cruz que foi usada na peste negra, ele fez uma celebração pedindo que o final do Covid-19 aí, da pandemia que a gente está passando, representar também como foi na Idade Média, com uma cruz que ele pediu que a peste acabasse. Então, tudo isso, as catástrofes, a Inquisição, é um poder real. Mas existe aí o poder simbólico, que é a construção da figura de anjos e demônios, né? Pessoal, alguma coisa colocada aqui? Tá claro? Pessoal? Tá bem compreensível, Ítalo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Tudo ok até agora, professor? Ok. Vocês ficam caladinhos aí, a gente fica ou tá bom ou tá ruim demais, né? Tô entendendo tudo ou não tô entendendo nada? Então, essa construção simbólica aí do demônio, do céu e do inferno é uma influência que a igreja vai receber também de uma cultura que era uma cultura helenística, que era da Grécia Antiga, chamada maniqueísmo. Inclusive, o próprio Santo Agostinho, no livro Cidade de Deus, o Santo Agostinho, se você é católico ou se você é evangélico, provavelmente você escuta frases de Santo Agostinho nas pregações, porque ele é um dos principais teóricos da teologia cristã. E aí, eu falo que teologia cristã é porque a igreja protestante, ela vai surgir, como nós vamos ver, questionando algumas coisas da Igreja Católica, mas mantendo boa parte delas. Boa parte dos dogmas são mantidos, boa parte das crenças são mantidas, e quem teorizou tudo isso foi o Agostinho de Hipona, de Santo Agostinho, que é filósofo,
que ele usou de Platão para falar lá de cidade de Deus e terra, ele utilizou mundo das ideias. Lembra lá da aula de Platão? Dentro da caverna, fora da caverna? Então, mundo das ideias e mundo dos sentidos. Mundo das ideias é o metafísico, céu. Mundo dos sentidos é onde eu capto pelo corpo. Então, essa dualidade maniqueísta, né? Porque o maniqueísmo era uma corrente que tudo eles dividiam em dois caminhos: certo e errado, céu e inferno, bem e mal, corpo e alma. E a Santa Inquisição, como a gente já falou, né, agora há pouco, ela tem esse poder pedagógico e entra-se as torturas. Aí a gente trouxe algumas imagens aqui para vocês verem como eram essas torturas, né? O chamado Tribunal do Santo Ofício, ele foi, a princípio, instituído pelo Papa Gregório VIII, e eles abrem vários tribunais em várias igrejas, em várias regiões, para conseguir ter mais controle. E quem geralmente cuidou dessas condenações, julgamentos, condenações, foi a Ordem dos Dominicanos. É mais ou menos o que acontece também na tortura na época de ditadura militar, gente. Não precisou que muita gente fosse torturada, não precisou que fosse... não eram todos que se rebeliavam, né? Boa parte, por aquilo que a gente já estava falando sobre o poder simbólico, já se atém em ou não praticar o que a igreja está condenando, ou praticar às escondidas, né? Então, nós temos também registros de pessoas que faziam química, né? Faziam estudos químicos, que faziam misturas químicas, eram considerados bruxos, os alquimistas. Então, como a professora Camila colocou, as bruxas que faziam rituais de crenças germânicas, né? Lembra que nós falamos na última aula que a Idade Média ela vai juntar crenças germânicas com crenças romanas, práticas germânicas com práticas romanas. Então, aquilo que é mais germânico ou bárbaro, considerado bárbaro, é considerado também herege. Então, o principal objetivo da Santa Inquisição era torturas para se sentir culpados, né? Nós temos aqui nessa imagem de cima uma mulher que está sendo puxada o braço para trás, né? Esse sistema de puxar braço, de esticar, era uma forma de tortura para que a pessoa falasse, né? Que estava arrependida, que aceitava Jesus. Geralmente tinha um padre presente, porque aí ele dava a bênção das chamadas extremunção, né? Para a pessoa, que é o último sacramento que as pessoas recebem. E tem uma coisa que eles inventaram, né? Uma ferramenta de tortura, que é o tripalho, que é da onde que vem a palavra trabalho, que eram três paus que eles colocavam entre as pernas e iam abrindo até a pessoa abrir ao meio. Então, o sistema de tortura da Inquisição, o tripalho, é o que dá batismo aí a nossa palavra trabalho. Então, a gente tem um trabalho ligado ao sofrimento por causa disso. Conta-se também, né, que a Silvia Federici, que é uma pesquisadora sobre esse período de caça às bruxas, né, ela conta que muitas mulheres, por exemplo, que foram torturadas, eram proprietárias de terras, algumas eram viúvas. Então, o que se questiona é o interesse, né, por trás dessa situação de tortura e de tratá-las como bruxas que precisavam ser, né, mortas, torturadas até a morte, é o interesse por trás, né, disso, o interesse em obter essas terras, por exemplo, né? E uma outra situação que era recorrente eram mulheres que detinham saberes comuns, práticas, né? Práticas, por exemplo, relacionadas à menstruação, a métodos contraceptivos.
E aí, como isso para a igreja era um dogma inquestionável, né? Portanto, elas eram entendidas como hereges. Ervas, né? O uso de ervas medicinais, as Isso. medicinas alternativas, tudo isso era considerado fora, né? O herege é aquele que está fora do dogma. E como as bruxas, né? As mulheres solteiras. Então, assim, para você ser aceito, você precisaria estar dentro daquilo que a igreja manda, né? O casamento, a instituição casamento a partir dos costumes romanos, ou seja, monogamia, e cumprir os dogmas da igreja. Claro, pessoal, a Santa Inquisição, ela não aconteceu, a Idade Média ela tem que ser muito bem relativizada, porque você vai ter relatos de regiões da Europa onde que isso não aconteceu. Aí, se você pega, por exemplo, o registro de uma região onde que não aconteceu a Santa Inquisição e relata como se fosse aquilo tudo foi a Idade Média, né? Tá errado. Da mesma forma que a gente não pode falar que a Idade Média só foi isso, porque quem falou isso, por exemplo, o século XVI, os filósofos renascentistas chamaram de Idade das Trevas, porque eles generalizaram. E os iluministas também chamou Idade da Escuridão, a Idade das Trevas. Então, hoje nós entendemos que sim, existem aspectos tensos e de perseguições às liberdades individuais e tudo que a Idade Média promoveu, sim. Mas eu não posso reduzir a Idade Média somente a isso. Houve uma produção cultural muito grande, né? A própria escola e as universidades surgiram aí. A igreja é a dona das escolas nesse momento. Por isso, inclusive, a gente chama a palavra escola, por causa de um grupo de monges chamado escolásticos, que foram os primeiros monges a formarem a instituição de ensino. Né? Como eu falei para vocês agora, a linguagem, a escrita, era apenas detida pela igreja. Outra coisa também, surge os conventos, nesse final da Idade Média, os conventos que pegavam as crianças abandonadas. Então, filhos indesejados, geralmente fora do casamento, a igreja recebia eles e esses orfanatos já criavam as crianças desde pequena para que elas fossem servissem a igreja como soldados, né? Como pessoas que desde pequena já estariam preparadas para defender o dogma da religião. Tinha uma roda na porta dos conventos que aí as pessoas batiam lá na porta e deixavam o bebê e aí às vezes a criança recebia só o nome do santo do dia. O santo do dia era o nome que a criança tinha. E aí recebia essa criança e os monges, as freiras, educavam ele, o bebezinho, para que ele crescesse no dogma da fé. Então, por isso que a igreja vai crescendo em número e poder. Pessoal, nossa aula está acabando. Foi mal aí que eu tinha caído. A gente continua na próxima aula falando da educação, da arte e das cruzadas, que também foi uma questão muito importante. Quase 300 anos de guerra entre cristãos e povo judaico, e entre cristãos e cristãos também, porque eles guerrearam até entre eles, no final da Idade Média. Ok? Quinta-feira a gente continua? Segunda. Quinta não, segunda. Ok, Certinho? professor. Professor, Quais são as atividades, hein? Sim, essas atividades já dão para fazer a partir das aulas que a gente teve ou tem que esperar a aula da pode semana fazer que vem? sim. Com a aula de segunda e com a aula de hoje, você já consegue responder. E também nós postamos os slides lá, releiam os slides antes de fazer os exercícios. As atividades estão fáceis, inclusive. E qualquer coisa, pessoal, chame a gente. Tem uma caixinha, parece uma cartinha, na parte superior direita lá da plataforma. Aquela caixinha vocês mandam mensagem diretamente para a gente. Vocês podem mandar mensagem para mim ou para a professora Camila, que a gente responde vocês.
Ok? Isso. Ok, Então- professor. Hum? Ok. Ok? Então, Ok. o Senhor esteja convosco. Até a próxima semana. Amém. Um abraço.